música. Eu tô aqui me questionando assim ainda se eu sei gravar vídeos, mas eu acho que é tipo andar de bicicleta. Quando você faz uma vez na vida, você não esquece. Então vamos ver se é realmente. Olá, humanos, Marília aqui pra vocês. Tô de volta. E tantas coisas aconteceram nesses últimos tempos que eu acho que eu vou precisar de muito mais do que uma hora pra dizer tudo o que se passou. Mas esse vídeo vai ser um vídeo introdutório pra marcar a minha volta ao YouTube, que, assim, foi um projeto que eu tive no ano passado e que me deixou muito feliz, realmente me fez ver com outros olhos o meu trabalho na internet. Então eu quero manter ele pra esse 2026. Só que o que aconteceu, né, gente? Eu perdi o meu outro canal, que já tinha aí um pouco mais de alguns Ks de pessoas seguindo. Então tô começando do zero, né? Empezando tudo novamente. E eu acho que também eu não voltei antes, por quê? Porque já faz uns 6 meses que caiu meu canal. Porque, gente, muita coisa tava acontecendo na minha vida. E eu sinto que agora que realmente eu estou num momento de estabilidade. E eu vou contar pra vocês mais ou menos tudo que passou e como eu cheguei nesse momento e onde eu estou. Onde eu estou. Então, vamos lá, recapitular. 2025, em julho, final de julho de 2025, eu vim pra Europa fazer uma viagem solo. Eu não sou o tipo de pessoa que planeja as coisas, né, gente? Eu sou aquariana. E eu não gosto muito de planejamento porque eu acho que Deus está na oportunidade. Porque Deus traz as oportunidades da nossa vida, né? Então, eu acho que quando você tem tudo muito planejado, muito fechado ali, você impede que Deus te traga coisas maravilhosas que estão fora da sua caixa de pensamento, sabe? Porque, tipo assim, a gente não sabe tudo e a gente não consegue prever tudo. Então, eu acho que quando você tem um gap ali de liberdade, é onde Deus age e faz literalmente os seus desejos, os seus sonhos, as suas manifestações acontecerem. E foi isso que aconteceu. Porque eu vim pra Europa. Tinha ali onde eu queria passar, que seria Espanha, né? Que eu vim pra Madrid, Barcelona, ia pra Alemanha e ia terminar minha viagem na Itália. Seria um mês viajando, ia ficar em hostel e tudo mais. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre como foi esse pequeno planejamento, porque assim, como eu não planejei muito, algumas coisas como acomodação e tudo mais, eu fiz um bem bolado ali pra conseguir marcar elas, só que sem pagar, e depois, se eu cancelasse, não correria nada, pra justamente ter essa liberdade no meu planejamento. Mas, recapitulando. Gente, vim pra Madrid, cheguei em Madrid, fiquei 2 dias em Madrid, vim pra Barcelona, eu vim de trem rápido pra Barcelona. E, assim, né, gente, no meu primeiro dia em Barcelona, primeiro dia, eu estava conversando com uma pessoa de um aplicativo, porque, claro, né, gente, vim sozinha, eu estava solteira, queria conhecer alguém ali, né, fazer acontecer. E estava aberta ao que daí via. E eu cheguei aqui no meu primeiro dia em Barcelona e estava muito cansada. Só que eu tava conversando já com essa pessoa e falei, vamos sair amanhã, que seria no dia 1º de agosto, que hoje eu tô cansada e amanhã a gente sai. Porque realmente tava bem cansada, que eu acho que, como eu fiquei 3 dias em Madrid, a hora que eu cheguei em Barcelona foi quando baixou sabe, a adrenalina, tipo, gente, eu viajei, estou aqui na Europa, e eu realmente comecei a me sentir muito cansada. Então eu peguei essa primeira noite em Barcelona pra descansar, e eu cheguei também tarde, foi um caos esse dia. E aí, no outro dia, dia 1º, eu saí pra conhecer essa pessoa, e o que aconteceu? Desde o primeiro dia a gente se deu muito bem. No segundo dia que a gente estava junto, que a gente passou dia 1º todo junto, dia 2 todo junto, final fomos pra uma festa no dia 2 de noite. No dia 3, essa pessoa simplesmente fala pra mim, traz suas coisas, porque eu estava no hostel, né? Em quarto dividido, só de mulher também. Ele falou, traz suas coisas pra cá, pra minha casa, que esse tempo que você tá aqui em Barcelona, você fica aqui em casa. Já achei tudo, né, gente? Pra economizar em acomodação, porque economizar em euro sai muito mais gostoso. E aí,
que aconteceu? Fui pra casa dele. Depois de 3 dias, gente, ai, podia ter dado tudo muito errado. Não façam isso em casa, crianças. Mas deu tudo muito certo. O que eu posso fazer? Deus realmente estava ali. E aí, gente, simplesmente, sim, desde o 3º dia que eu estou com o meu namorado, a gente mora junto. Porque eu nunca mais fui embora. Nunca mais fui embora. Fui pra Alemanha, viajei, voltei pra Barcelona. E estou aqui em Barcelona até hoje, que estamos em janeiro. Pois é. Nesse meio tempo, eu entrei com o processo de pedido de residência, né? Estou com o processo tudo rolando, porque como eu trabalho como nômade digital, então já tenho a residência pra viver aqui. E é isso, gente. Saí de casa em julho, saí de Ribeirão Preto em julho pra fazer uma viagem de 1 mês na Europa. Estou morando na Europa sem nenhum planejamento, sem imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse morar, viver fora. Eu sempre quis conhecer muitos lugares, eu ainda quero, né, viajar o mundo, mas de viver fora do Brasil nunca foi uma vontade do tipo, vou atrás disso. Não, porque eu sempre achei que ia ser muito caos, muito caótico, muito difícil. E também, gente, eu sou muito apegada à minha família, a minha mãe e meu irmão. Sou muito apegada. E minhas gatas, né? Então eu nunca achei que isso fosse acontecer. Só que eu acho que também a gente tem que entender quando o universo, quando Deus, quando os seus sonhos estão se realizando e agarrar as oportunidades. E eu acho que foi isso que rolou aqui, sabe? E eu acho que não tenho muito o que dizer. Foi uma loucura? Foi. Mas foi uma loucura do bem. Uma loucura que, assim, gente, eu estou extremamente feliz. Agora eu estou no meu apartamento, tenho meu cantinho pra gravar. E eu mudei essa semana, inclusive, porque a gente tava morando na... Que aqui, a gente, entendeu? A galera aqui na Europa, pra sair de casa é muito mais difícil, porque aqui é muito difícil. Não é nem caro o aluguel, eu iria dizer pra você. Caro é, mas é questão de conseguir alugar. É muito difícil, leva muito tempo. Então a gente eu estava procurando um lugar que fosse do jeito que eu queria, pra poder realmente começar a pagar um aluguel e tudo mais. E demorou 6 meses pra isso. Agora que eu mudei, estou no meu apartamento, graças a Deus, os sonhos. Mas é muito difícil, a crise imobiliária aqui é real e, assim, é fora de série. Eu acho que só quando você vive ela que você entende a proporção que isso tem na sociedade toda. Então foi muito difícil. Mas, finalmente, os refrescos. E voltar agora pro YouTube também é pra poder mostrar um pouco de como que tá sendo esse momento de ter mudado de país e tudo que tô passando também de processos. Porque, assim, gente, eu não falava espanhol, tá? Eu não falava espanhol. Aí, eu tirei os últimos 6 meses de 2025 pra justamente isso, porque estava começando um relacionamento, mudei totalmente de realidade, né? De um país pro outro, e não falava o idioma. Então, eu tirei esses 6 meses aqui inicial pra mergulhar no idioma, pra realmente eu poder me sentir incluída na sociedade e poder viver aqui, sabe? Porque eu falava, gente, portunhol. Hoje em dia, eu falo espanhol, é isso, falo espanhol. E lido todos os dias com pessoas que são espanholas, né? Então, realmente, hoje em dia eu tô totalmente como residente, né? Eu diria. Então, eu também queria... Como eu queria muito aprender, eu tentei não ter tantas distrações pra falar português. Porque, claro, eu continuo falando com a minha família, meus amigos, mas eu falo muito escrito. Eu deixei pra falar muito escrito, pra não falar tão usando a voz, sabe? Porque eu queria que meu cérebro conseguisse sugar todo o conhecimento do espanhol aqui do dia a dia, entendeu? Pra mim conseguir ter esse novo tipo de pensamento em espanhol. Porque em inglês eu consigo pensar em inglês. Antes eu não conseguia pensar em espanhol. E eu acho que a fluência vem daí, quando você consegue pensar na língua e falar na língua. E compreender o que a pessoa tá falando sem traduzir na sua cabeça. Só,
tipo, literalmente sugando o que ela tá falando e já tá dentro de você a língua. Então eu coloquei essa meta de aprender o espanhol, porque, assim, eu conheço pessoas que estão aqui há 2 anos, que são brasileiras, e, gente, não fala espanhol. E eu não queria ser assim, até porque o meu namorado é espanhol, a família dele inteira é catalã, então eu preciso falar, né? É uma coisa necessária. Ai, gente, ó, já deu 10 minutos. Mas é isso, estou marcando a minha volta pro YouTube. Ai, que felicidade, humanos. E eu vou postar sempre um pouquinho da minha rotina, que eu gosto, gente, gosto de falar, gosto de ler, vocês sabem. Eu sou um pouquinho de tudo assim, ó. Louca. Louca. E acho que o que fica como aprendizado nesse vídeo, não. Se você tem um sonho, se você acredita em lei de atração, se você acredita em manifestação, se você acredita no universo, se você acredita em Deus, você não pode colocar tudo, muitos pontos nos i, sabe? Colocar muitos horários, muitas datas, muitas coisas muito planejadas. Porque tudo vem no momento certo. E às vezes você colocar tudo no seu tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Então você tem que saber o que você quer, mas está aberta às possibilidades de quando aquilo vai passar. E eu acho que eu ter vindo tudo que se passou pra mim aqui de mudança de 2025 pra 2026, agora também que tá começando o ano dessa maneira, é pra me aprender que eu tô no caminho certo e que eu tenho um coração bom. Então, se você tá no caminho certo e também tem um coração bom e confia em você mesmo, saiba que vai chegar a sua hora. O seu tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo do universo. As coisas vão acontecer. É só você acreditar e deixar fluir. E isso é um dos princípios da lei da atração, né? Você querer uma coisa, só que não ficar obsessionada nela. Simplesmente você quer e já está decretado. Deixa aí, que depois isso volta. E volta melhor do que você esperava. Então, muito obrigada, manas, por esse vídeo. Até o próximo. Beijo!